Olá! Hoje é a nossa primeira live do Livreiro. Vamos receber o Fábio lá de Cabo Frio, do Sebo do Lanati. Esperar o pessoal entrar aí. Aí entrar o Fábio. Vão mandando as suas perguntas. Oi, Mônica. Oi, Fábio. Só um minutinho, tá? Já te chamo aí. Só dá um tempinho aí. Oi, Mari. Tudo bom? Preparada para o nosso encontro de vinil? Tô bem animada também. Hoje a gente vai ficar sabendo da rotina do Fábio como livreiro. Eu tô bem curiosa também. Deixa eu desligar a música. Vou te chamar, é só aceitar, tá, Fábio? Oiê! Oiê! Tudo bom? Olá, Tudo bom? tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Vendo bem? Tô ouvindo bem, tô ajustando um pouquinho aqui, mas tá legal. Legal. Bem-vindo. É Fábio mesmo, né? O seu nome? Isso, Fábio, seja bem-vindo aí. Você é de Cabo Frio, né? Tem uma livraria aí. Se apresenta pra gente é, aí e aproveita e já conta a história do sebo, mais ou menos. Daí você já fala tudo de uma vez, eu não fico te interrompendo. Conta quem você é, se você sempre trabalhou com livros e tudo, e a história como começou o sebo. bom, eu me chamo Fábio, né? Fábio Lanati, por isso daí Sebo Lanati. A gente está aí no mercado aí em torno, tem aproximadamente 8 anos que a gente está trabalhando aí com livros, né? E não, antes eu não trabalhava com livro. Eu exerci outra atividade, né? Eu sou formado em teologia, sou teólogo e dava aulas e tal. E aí, por incentivo de um amigo que tinha um sebo, ele ficava dizendo, cara, abre um sebo, abre um sebo. Eu falei, pô, como é que eu vou abrir um sebo, cara? Não é a minha área, não é minha praia, embora eu goste muito de livro, mas, pô, eu não tenho nem ideia de como é que eu vou montar isso, como eu trabalho com isso. E ele tinha um sebo, e na época ele tinha, me parece que uns 20 e poucos mil livros. E aí ele disse, não, cara, tu abre o sebo que é muito bom, tu vai gostar e tal, e você não vai trabalhar, você vai se divertir. E, a- e aí ele tinha o sebo já há vários anos, a livraria, o sebo dele chamava Fala Rabino, Livraria Fala Rabino. Depois ele mudou para Sebo Ponto do Saber. E depois de um tempo ele acabou o sebo dele e ele foi embora para Israel. Cismou que tinha que ir Ah, embora para Israel e foi embora para Israel. E aí de lá ele ligava, a gente mantinha um contato e ele sempre perguntava, e aí, cara, pô, e aí, montou o sebo? Eu falei, não, montei o sebo não, tô dando aula. Ele, cara, agora dá aula, cara, dá aula você trabalha, sebo você se diverte. E aí um dia eu pensei, poxa, legal, vamos começar a fazer isso. E a gente começou a juntar uns livros, comecei a pedir uns amigos, né? Comecei a pedir uns amigos, pô, você tem um livro aí? Não? Ah, tem. Aí comecei a juntar uns livros. E aí depois eu fui, o primeiro site que eu entrei foi a Estante Virtual. Entrei na Estante Virtual, tinha 600 livros aproximadamente. Entrei na Estante Virtual e dali a gente começou, né, a entender um pouco um pouco mais do mercado livreiro, como que funcionava. E aí algumas pessoas até pensam assim que realmente é só diversão, né? É só você colocar o livro ali, o sebo na estante, fica tudo lindo e maravilhoso.
Mas, né, a gente sabe que não é bem assim, né? É Mas hoje, gostoso, é graças um a Deus, a gente trabalho está bem gostoso, encaminhado. mas é bastante trabalho, né? Bem repetitivo É, também. exatamente, exatamente. Repete muito, é repetitivo. E tudo tem a parte complicada, né? Sempre tem a parte difícil, a partezinha às vezes mais burocrática, a parte às vezes de atendimento ao cliente que nem todos entendem da mesma maneira, Sim. né? Então isso é um pouco difícil às vezes, mas faz parte, né? Como É, todo trabalho todo tem. trabalho tem a sua, ele é parcelado em muitas atividades, muitas coisinhas, porque a gente ama livros, mas não ama fazer embalagem, cortar papel, né, colir no correio. São coisinhas maçantes, mas que fazem parte para a gente realizar um negócio, né? Eu digo que assim a gente perdia muito tempo a gente perdia muito tempo nas embalagens. A gente pegava os rolos de papel craft, eu não sei se é esse que você usa, né? Uso. Então a gente aqueles papel crafts e fitas e tudo mais. E na hora de fazer as embalagens, né, que você sabe que é bem trabalhoso, a gente às vezes ficava ali 2 horas fazendo embalagens, porque às vezes você corta, às vezes o papel um pouquinho mais um pouquinho maior, às vezes é um pouquinho menor e acaba não dando livro, aí você corta de novo, aí você É desperdiça um bem pouquinho isso. ali, né? Você vai cortar a fita às vezes não dá, você tem que botar um outro, ou a fita embola quando você vai cortar. Então tem essas coisas e a gente acabava perdendo muito tempo com isso. Então, de algum tempinho para cá, a gente começou a comprar aqueles envelopes, tipo do correio, né? Aqueles envelopes brancos. Alguns vêm com bolha dentro, outros vêm sem bolha. É, eu Então a gente recebo às começou vezes assim, é interessante mesmo, né? Fica mais bem embalado e é mais prático, né? é mais prático, porque você colocou o livro ali, você tira lacrezinho, fechou, só colocar a etiqueta, né, e seu endereço e está feito o pacote. E também a gente recebeu alguns feedbacks informando que muitas vezes o correio entregava, chegava no local a pessoa não estava, jogava o livro e aí molhava aquele papel e aí, enfim. Então a gente resolveu mudar também pela praticidade, a economia que se dá também, porque o papel a gente desperdiça, sempre desperdiça, o tempo também que a gente para às vezes para fazer as embalagens e o que gasta de fita, né? Isso É verdade, é boa ideia. aqui Eu em vou Cabo procurar Frio, também essa embalagem aí para ver se eu coloco. eu tenho um contato bom, Você me passa depois. depois posso passar para Ó, você. Fábio, E para não esquecer, a Mari está perguntando aí, ela diz que gosta de LP autografado. Está perguntando se aparece muito livro e LP autografado aí. olha, livro autografado, o que eu tenho hoje autografado mais conhecido aí da nossa literatura, né? É o 15 Da da Raquel de Raquel de Queiroz. Queiroz. A edição é a quarta, me parece a quarta edição eu tenho autografado dela. Eu tinha muitos outros autografados, muito livro raro, mas em janeiro de 2019, o local que a gente estava teve uma enchente e a gente perdeu muito livro, tá? Ultrapassou os 4.000 livros Nossa. e, enfim, foi muita coisa que a gente perdeu. E E, ali e você estavam mudou de ali, lugar ou está no mesmo lugar ainda? a gente teve que sair, mexer no local e voltamos para o local, porque é um local próprio. E Cabo Frio funciona o seguinte, né? Não sei você ou os que estão nos acompanhando conhecem Cabo Frio. É uma cidade interior, né, do Rio de Janeiro. E as coisas aqui, por ser uma cidade turística, de praia e tudo mais, qualquer aluguelzinho que você vá procurar, você tem que vender um rim para poder pagar, porque é muito caro. Tudo eles cobram muito caro. Então é uma coisa assim sem noção. Você olha às vezes uma lojinha 3x3 cobrando 5, 6 mil reais para Nossa. poder. É, porque é turístico, eles dão uma abusada. Exato. Pois é. Então
E a cidade hoje, sem contar que a cidade hoje está numa situação um pouco complicada devido à situação política, a cidade recebe royalties de petróleo, e por falta de repasse de royalties de petróleo, a cidade deu uma certa quebrada, e tá uma complicação terrível. Então tudo isso acaba influenciando. A prefeitura, que era a maior empregadora, então, quer dizer, a pessoa recebia da prefeitura e ia lá comprar os livros, gastar na cidade, né? Hoje está muito mais fraco, está muito mais difícil. Então, a gente percebe essa queda, né? Não só a arrecadação da cidade, mas também na venda dos livros. Sim, aí já vou entrar numa pergunta. O pessoal fala muito Ah, hoje em dia que a internet acabou com a leitura. Aí deve ser o mesmo comentário, né? Entra o pessoal um pouco mais velho, hoje em dia ninguém lê, não sei o quê, mas você acha que a internet possibilita também para a gente manter esse tipo de negócio? Porque eu falo por mim, se não fosse a internet, eu não conseguiria manter o sebo aqui numa cidadezinha de 100 mil habitantes, né? Então, você acha que que a gente pode usar esse trampolim bem usado para alavancar o negócio da gente? E se você nota que os clientes seus tem buscado uma desconexão assim também através da música e livros físicos. olha, eu percebo o seguinte, eu ouço isso direto, né? As pessoas costumam falar isso direto. O livro está difícil, a coisa está muito difícil para o livro. Hoje, com a chegada do Kindle, dos e-books e tudo mais, isso facilitou. E eu acho que as livrarias, em pouco tempo, vão acabar. Mas não é isso que as estatísticas mostram, né? Eu Por também exemplo, acho. a gente acompanhou outro dia, né, e viu que o mercado de livro digital no Brasil não pegou. As vendas digitais no Brasil representam 2, 3%. Então, quer dizer, é um público ainda muito pequeno. O que os livreiros sentiram, o que as pequenas livrarias sentiram, foi o efeito do problema que houve com a cultura e com a Saraiva, da tal recuperação judicial. Uhum. Né? Então, como eram as duas maiores, aquilo tinha uma fatia enorme no mercado. Né? Então, hoje, devido à abertura de recuperação judicial por parte da estante virtual e por parte da Saraiva, teve uma certa queda no mercado. Mas a estatística mostrou que nos últimos anos aumentou em mais de 200% o acesso de pessoas à leitura, de consumidores consumindo livro físico. Em contrapartida, teve uma queda nos livros digitais. Eu acho Então, também. E as pessoas estudam mais hoje em dia, né? Querendo ou não, de uma época sim, passada, as pessoas têm mais acesso e nem que seja obrigada, a pessoa tem que ir atrás de algum livro, né? eu acho que a informação, né, o acesso à informação, e aí eu acho que a gente tem duas situações. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem muito acesso à informação, parece que por mais que as pessoas estejam buscando informação, parece que ao mesmo tempo elas estão assim é, 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 alienadas. Hoje eu comentava com um amigo de uma editora, e eu dizia para ele, eu falei assim, rapaz, a sensação que a gente tem é que as pessoas são analfabetas funcionais, porque você coloca um banner divulgando alguma coisa no local, a pessoa lê, ela não entende aquilo ali, depois ela te pergunta aquilo ali que ela está lendo lá. E aí você diz, meu Deus, mas, né, com tanto conhecimento, as pessoas não É. conseguem entender aquilo que estão lendo, elas não absorvem. Então, assim, eu acho que são duas situações. A gente tem aquele que lê por prazer, que consome, né, literatura, ele lê por prazer, porque ele gosta, porque ele curte, ele é bem informado, e é aquele que lê, às vezes, por obrigação, que tem que ler, porque às vezes é um cursinho, é alguma coisinha que vai fazer, e ele acaba não adquirindo um conhecimento, né? Ele vai fazendo porque ele tem que fazer muito É. rápido, e aí tem que adquirir aquele livro, fazer aquela leitura e tudo mais. Mas assim, eu acho que a internet hoje, para mim, ela representa a maior fatia de venda. Para mim, 99% é lá. Então eu busco estar nos portais, estar sempre atualizando, colocando uma boa descrição para que a pessoa consiga
entender como que está o livro para a gente não ter problema. Graças a Deus a gente é 100% positivo lá na estante virtual. Na Amazon a gente teve um problema recente que o correio não entregou o livro, extraviou e aí qualificaram a gente mal porque o correio não entregou. Eu estava com E 100%, aí a hoje gente entrou caiu ali. uma insatisfatória. E aí, como poucas pessoas qualificam, né? Aí, às vezes, você vendeu Exato. 500 livros e tem 100 qualificações ou 50. Então, uma pessoa desqualifica e a pessoa não vem antes falar com você, né? Ela já vai Isso que é desqualificar, chato. né? É, é. Ó, o Jefferson tá Adotaram dizendo, uma ô coisa. Fábio, tá dando eco aqui pra mim. A minha voz tá saindo aí nas suas caixinhas ou tá só no fone? Não, tá só no fone. Você tá bom pra você ou tá atrapalhando? Tá, não, pra mim tá ok, tá Então legal, pra tá. mim tá bom. Ó, o Jefferson tá dizendo que é o efeito da falta de leitura. Basta ver o Facebook. É tanto erro que a gente acaba acostumando a ler e escrever errado. Eu acho que tem muita informação, mas a informação é muito rasa, né? A gente não, às vezes até a gente não se aprofunda em assunto nenhum. Todo mundo quer opinar antes de saber sobre o assunto, né? Na verdade, você pode As não pessoas opinar estão sobre as naquela coisas. onda, né? As pessoas estão indo por uma onda, né? Você coloca alguma coisa e as pessoas elas não analisam aquilo e elas vão propagando aquilo, vão, sabe, compartilhando aquilo, elas não buscam a informação. E tudo Né? bem Então, se você não souber algum assunto, você pode também dizer que não sabe, né? E que não, ou que não é do seu interesse. Você não precisa parecer especialista em tudo, porque é impossível, né? não, exatamente. Nem sempre a gente sabe tudo, né? Então, é assim, não sabe, não comenta, né? Deixa para lá, deixa passar. Ou busca informar melhor sobre a situação, né? Eu acho que um problema muito grande, até eu estava vendo em questão de educação de filhos e tudo, é que as pessoas geram uma insegurança porque tem uma necessidade muito grande de parecer antes de ser alguma coisa, né? Então você tem tanto medo que o seu filho seja bobo que você empurra ele para fazer coisas antes da hora. Você tem tanto medo de alguma coisa que você vai se precipitando, né? Você vai Com, queimando com etapas, medo né? da opinião alheia, você vai queimando etapas. Fábio, o que você mais gosta de ler, escutar e colecionar? E se você tem essa vontade, esse prazer em compartilhar também com os outros, indicar? Eu gosto muito do seguinte, eu gosto, eu digo que eu sou eclético em música porque eu gosto de tudo um pouquinho, eu gosto do MPB, eu gosto um pouquinho do jazz, eu gosto de um pouquinho de tudo. Gosto do sonzinho do vinil, né? Gosto de colocar aquele sonzinho do vinil, acho que é um som legal para se ouvir, né? Hoje a gente tem um mundo de coisas muito mecânicas, muito superficiais, né? Eu gosto do vinil. Livro eu sempre busco a informação sobre o livro, às vezes sobre o autor, sobre a narrativa, por que foi escrito, o porquê daquele livro e tudo mais. E tento, até com os próprios clientes, a gente sempre aprende, né? Às vezes um cliente procura um livro, foi o caso de uma cliente outro dia procurando um livro de psicologia, do Freud, a psicopatologia da vida cotidiana. Eu nunca havia lido, nunca conheci o livro, mas nunca. Do que trata o livro? Porque ele vem, às vezes, uma coletânea, né? De 24 volumes da Imago, né? E Sim. aí procurou o livro e falou assim: olha, eu não tenho, procurei, você tem vários do Freud, mas esse eu não tenho. Encomenda para mim. Eu encomendei o livro e eu disse: por que a senhora queria tanto esse livro? Ela disse: esse livro é maravilhoso. Não leu? Eu falei: não li. Então leia. Você já teve lapsos de memória durante o dia? Esqueceu de alguma coisa, estava fazendo alguma coisa e de repente esqueceu, e daqui a pouco brilha aquela estrelinha, aquela lâmpada, e você, pum, lembrei. Já aconteceu isso? Eu falei, já. Ela, então, esse livro explica tudo isso, o porquê de tudo isso. Então leia. Eu falei assim, poxa, que coisa interessante. E você sabe que depois eu pedi mais alguns volumes e acabei indicando para as pessoas. Quando iam procurar livro de psicologia, eu disse, olha, indico esse livro, porque esse livro fala disso, ele fala disso. E aí eu fui ver toda a narrativa do livro,
do que realmente fala. Então, assim, a gente aprende sempre, a gente nunca sabe tudo. Não, eu Agora, tem aprendo gente que demais. busca um Meus livro. clientes, eles indicam muita coisa para mim e a gente tem eu tenho essa curiosidade de querer ler o que eles falam também, né? E é super bom isso no nosso trabalho, né? Porque tem uma Poxa, é ótimo. curadoria de todo mundo indicando coisas, É né? verdade. E às vezes a gente fica assim, nossa, falta tempo para poder ler as indicações que os clientes mesmo dão, né? Ô, Eu Fábio, falo, poxa, eu queria ler aquele livro aí ali. os seus clientes acham que você fica lendo aí na livraria também? Porque os meus acham, aqui você deve ler pra caramba, né? E eu não consigo ler nada, eu passo o dia inteiro na internet, né? Ou É o que eu falo, limpando, eu fico é faxina ou internet. exatamente, é o dia inteiro cadastrando, respondendo e-mail, é um que pede foto, é o outro ali e chega outro. É o dia inteiro, não tem tempo. A gente começou a fazer, a deixar assim, alguns livros que a gente disse assim, poxa, eu queria ler esse livro aqui. Aí o que a gente faz? Tem um sofá, né, tem um sofazinho de 2 lugares e tal. Aí a gente deixa o livro ali em cima, porque numa hora que você deu aquela paradinha, você, poxa, eu olhei o livro, vou lá dar uma lidinha. E aí você tem outra oportunidade, você pega e dá uma folhadinha para poder ir lendo, porque apesar de trabalhar com livro, você sabe que é muito difícil a gente conseguir parar para poder fazer a leitura. Né? Apesar de conviver muito, de ter várias dicas de clientes e tudo mais, a gente acaba aprendendo até mais com eles do que eles estão falando, né? É, eu Mas quando leio a gente tem a bastante até, oportunidade, a mas gente é só senta. de noite e no fim de semana, Exato, né? No exato, exato. domingo, mas não é É porque as sempre. pessoas, eu acho que vê no filme, né, aquela livraria ou aquele sebo em filme, aí vê a pessoa ali no sebo Fumando lendo, na livraria e cachimbo, acha que é livro. Exato, né, o charutão. o charuto. Muito engraçado. Ó, a Carla perguntou como você precifica os livros, que é uma dúvida que o pessoal tem, né? Ó, eu faço o seguinte, eu faço uma certa análise dele, eu dou uma olhadinha, vejo como é que tá de qualidade, se está muito velho, se está muito novo, vejo lombada, capa, se está amassado, se tem sinal de quebra, eu vejo sempre essas coisas. E aí, eu costumo olhar na estante virtual para poder ter uma base, mas a gente sabe que a estante virtual prostitui o mercado, porque a gente vê que tem livros excelentes que as pessoas às vezes colocam para vender. E você sabe que no site não tem como vender livro a R$ 5, a R$ 4. É complicado. Né? É difícil, porque você sabe que os sites cobram uma comissão alta da gente e mais taxa sobre venda. É, fica uma E dica ainda aí para tem o o que a pessoal gente... que for escutar, depois eu vou deixar no YouTube. Se tiver interesse, também pode jogar o nosso nome lá no Google e entrar em contato direto, né? Às vezes a gente consegue um descontinho no Exato, frete, um desconto por conta dessas taxas exatamente. mesmo, né? Exatamente. E para quem é livreiro, né, eu criei um grupo no WhatsApp, já tem uns 6 anos, um grupo de livreiros, e a gente tem ali nesse grupo, a gente não dá bom dia, boa tarde, boa noite, Nem aqueles nada. coraçõezinhos, né? Não tem aqueles corações. Nada de, a gente não coloca nada, a gente só coloca quando é algum assunto relacionado ao trabalho, aconteceu isso na estante, ou alguém tem esse livro, então a gente dá preferência ao grupo ali do WhatsApp para a gente comprar e vender entre a gente. Né? Claro. Então a gente, para os livreiros que vão ouvir depois aí, se quiser participar, fazer contato, que a gente inclui no grupo lá no WhatsApp. Mas, e aí eu dou uma olhadinha no preço na estante virtual para eu poder ter uma base mais ou menos, mas não sigo a risco que está lá. A gente costuma pegar ali porque você fica muitas vezes sem saber como dar preço a esse livro. E o fato é que as pessoas colocam o livro às vezes para vender por R$ 5. Mas o site aí cobra da gente R$ 2 por livro, R$ 3. É. Mais 16%. No final, se eu vender a R$ 4 o livro, o que eu vou ter de retorno? É. Então eu digo assim, você está prostituindo o mercado. Então o interessante eu posso vender a R$ 4, posso vender a R$ 1 no sebo, mas eu estou vendendo, corpo a corpo, é conversa, você está ali, você consegue uma certa troca de informação e tudo mais. Agora, pelo site fica muito difícil fazer isso. Então eu geralmente, respondendo a pergunta dela,
eu analiso o exemplar que está nas minhas mãos, dou uma olhada para ver como é que está o estado geral dele e tudo mais, e depois eu dou uma olhada na estante para ver como é que está a faixa de preço. Faço também uma busca dele, do título, como novo. Né? Então, às vezes a gente vê, poxa, o livro novo está R$ 50, usado está 5. Poxa, mas o novo é 50, o usado 5, peraí, dá pra gente melhorar um pouquinho, dá pra vender por 15, Sim. por 20, Ou às dá vezes pra... até o usado tá mais caro do que o novo, né? Às vezes o próprio cliente Exato, chama a atenção da gente porque a gente só pesquisa na estante mesmo, né? Então a gente tem que ter exatamente. esse É cuidado. bom ter esse equilíbrio aí. Ó, e a Carla também perguntou como a gente capta os livros. É uma curiosidade grande e era uma curiosidade que eu tinha e você também, pelo que você falou, né? Como que eu vou montar um sebo? Você perguntou para o seu amigo. Eu ficava em casa, como que esse povo consegue esse tanto de livro que eu não entendo, né? Mas é que vou até falar da minha experiência. O sebo ele é uma construção, não é uma coisa que você decide de uma hora para outra e ele já surge pronto, né? É como se fosse um Frankenstein, assim, um pedaço da vida de cada pessoa e aos poucos você vai juntando. Como foi o seu caso aí? Como você adquiriu o acervo? E adquire, assim. Olha, eu uso de algumas formas. Eu gosto muito de usar o Google Meu Negócio. Eu Aquela também. páginazinha do Google, você cadastra o seu negócio ali, você tem? Tem. Pouca gente usa, né? Então, Eu uso direto, eu posto como se fosse no meu Instagram, eu uso exato, exato, porque eu tenho ali uma busca enorme no eu Google. também. Então ali para mim é uma porta e eu recebo ligações ali constantemente. Quando não é de alguém que quer vender os livros para gente, é alguém que quer doar. Então a maioria das vezes, graças a Deus, é doação. É A mesmo, maioria eu das não vezes é tenho muita doação. A doce. maioria das vezes. Não, a maioria das vezes é doação. Alguns às vezes quer vender e às vezes tem uns que pedem assim uns valores surreal, assim, você, meu Deus, que é isso? Não, esse livro era de vovô, papai tinha esse livro há tantos anos. Eu falei assim, poxa, cara, legal, mas olha, é um valor sentimental, mas pô, eu vendo esse livro barato, eu não tenho como te pagar isso. Existem essas coisas, assim. Então eu costumo usar o Google Meu Negócio como forma de divulgação e captação. Tenho alguns contatos aqui na cidade, alguns amigos que divulgam pra gente, né? E diz, ó, eles doam. A biblioteca municipal aqui tem alguns amigos lá. E aí, como eles não aceitam doação, não tem espaço, não comporta, né? Eles fazem essa. Aí o que que eles fazem? Eles ficam, a gente fez uns marcadores de página, eu deixo com eles e aí quando alguém vai lá doar, eles passam para eles, ó, liga para eles que eles pegam. Eu faço isso Então, também pra aqui. A gente, bibliotecária é minha amiga aqui da biblioteca. pra gente funciona bastante. Essa é uma forma de captação. A outra é divulgando, né? Tem uma rádio aqui que a gente tem uma chamadazinha lá todo dia, no período mais da noite agora, a gente tem algumas chamadas ali falando do sebo e tal, da captação de livros e tal. Então a gente tem alguns amigos que conseguem também mobilizar pra gente pegar esses livros. Mas a maior parte, quando não vem da biblioteca, vem pelo Google. E o pessoal leva até aí e você faz troca também? As pessoas costumam às vezes trazer, mas tem outras que não querem trazer, que é que eu até me ofereço para ir ao local. Também. Eu costumo dizer, eu tô com um livro aqui para dar. Quando é que a senhora. Já vou Ah, logo, eu né? A já pessoa vou pode se também. arrepender, eu já me antecipo. Vai Você que quer, passa pode outro quando? Pode antes. agora? Pode... Não é? E já aconteceu nisso a gente sair para fazer busca de livro e a gente trazer coisas raras no meio. Já aconteceu várias vezes. Eu peguei aqui, por exemplo, de uma pessoa que ligou para a gente buscar. E aí eu até pensei, poxa, deve ter uma coisa muito interessante e tal, mas enfim, vamos lá buscar. E aí quando eu cheguei com as caixas e tal, eu comecei a tirar. E teve umzinho, um capa dura, um livro lá que eu olhei e falei assim, esse aqui eu vou deixar por último, porque acho que não deve valer muita coisa, mas eu nem vi que título era.
E aí eu fui pegando os livros e fui ajeitando, limpando e tal, higienizando os livros e fui cadastrando e colocando nas estantes. Quando eu peguei esse último, eu estava em busca desse livro há muito tempo e eu acabei, veio de presente. Que era, É meu o Deus? Águas Mãe, do José Lins do Rego. Ah, Esse livro, o que veio para mim foi uma segunda edição. Qual é o valor, na verdade, para mim desse livro? Porque José Lins do Rego é muito conhecido na nossa literatura, mas esse livro, especificamente esse livro, ele escreveu esse livro quando morava em Cabo Frio, ele chegou a morar em Cabo Frio. E aí, sentado aqui num bairro chamado Portinho, é um bairro de classe média alta, tem uma lagoa muito bonita de frente para o bairro, tem uma figueira, que é uma árvore centenária, tem aí quase 200 anos essa árvore, e ali de frente para essa lagoa, olhando o espelho da lagoa, o reflexo da luz na lagoa, ele escreve esse livro chamado Águas Mãe. E depois, enfim, ele vai embora de Cabo Frio e tudo mais. E eu queria muito esse livro, porque eu falei, poxa, conta um pouco da história da nossa cidade, dos pescadores da cidade e tudo mais. E é um livro difícil demais de achar. Da outra ocasião, depois eu vou mostrar aqui na próxima pergunta. mostra, pode mostrar aí as curiosidades aí do sebo. É um livro que também veio de uma doação, que foi um livro que eu quase não dei nada por ele. Mas olha que relíquia, veio um livro de 1820. Ah. Eu vou abrir aqui. Deixa eu tirar aqui a capinha. Aqui. Fala pra gente o que é. Istruzione di Agricoltura Pei Contadini. O autor é o Lorenzo Crico. Então, esse livro é o seguinte. Ele foi escrito em italiano, né? Obviamente aqui, Istruzione di Agricoltura, pelo Lorenzo Crico. O Lorenzo Crico, ele foi um pároco de Fossalunga, na Itália, e ele se preocupou em criar escolas e trazer educação para os camponeses. E ele começa então a escrever esse livro. E ele escreve esse livro falando da educação dos camponeses, da alfabetização para os camponeses. E o que eu achei mais fantástico é que junto do livro veio uma carta. Veio uma carta escrita por ele. Ah, que legal. Eu adoro. Ele agradecendo a um pároco, aliás, a um comissário chamado, ele bota aqui, é o comissário Ferrari. Ao comissário Ferrari, ele agradece a esse comissário por ter feito o prólogo do livro dele. E aí, com certeza, esse comissário não recebeu a carta porque a carta veio junto. Veio para você a carta. Exatamente. Então tá a carta, você vê como e linda escrita. Muito legal. E aí tá ali, 1820, veio a carta junto do livro. Então é uma assim, veio de graça, veio numa doação. Então muitas vezes a gente olha e pensa assim que às vezes numa doação já ligaram pra gente para doar livro didático. Didático a gente não costuma pegar. Você sabe que tem uma certa resistência à questão do livro didático, aí vem muito livro de professor no meio. Sim, não, não dá para vender, Eu pego justamente por isso, porque às vezes no meio vem um ou dois que você pode aproveitar, né? E eu deixo ali na frente da loja para quem quiser pegar. E se ninguém pega, eu já tenho meus parça da reciclagem, e eles passam e vão levando. Então aí eu sempre pego para pelo menos ter um local, né, de descarte, assim. E Enciclopédia Barça, todo dia praticamente querem doar, né, aí também. Aqui também, Barça, e já apareceu para mim vender Barça. Me ofereceram, eu tô com uma Barça nova. Para mim também. Aí assim, eu não perco, aí eu pergunto, quanto que você quer vender por quanto, né? Quer vender por quanto? Eu queria uns R$400. Eu falei, cara, não tem...
Eu falei, meu Deus, 400. Não, porque isso na época era muito caro. Eu falei, na época era muito caro, agora, É que é difícil, infelizmente. quando eu era criança, o sonho da gente era ter uma Barça, mas agora não faz sentido mesmo, né? O livro também ele é um objeto que tem, não precisa ser guardado para sempre, né? Tem livros que têm a sua utilidade, cumpriram a sua missão e podem ser descartados sem culpa, eu acho, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o livro didático já aconteceu várias vezes, as pessoas ligarem, a gente às vezes, eu não vou pegar. Mas a gente chega para pegar às vezes e vem muita coisa boa às vezes junto. Porque a É pessoa às isso. vezes fala do didático, mas vem muita literatura boa junto ali. Então eu costumo Eu pegar pego tudo e também depois eu por vou isso. direcionando também. Deixa eu ver aqui o que a Carol tá falando. Triste ver tantos youtubers com conteúdo fútil, tendo tantas visualizações, enquanto conteúdo tão bom como esse não tem tanta visibilidade. Viva os leitores em pleno século XXI. Mas, ô Carol, não tem problema, a gente segue fazendo, né, Fábio? Eu não. Se forem 10, se forem 20, depois lá no YouTube tem mais visualização, não tem problema, a gente vai. Exatamente. Eu falo assim, o trabalho da cultura no nosso país nunca foi. A cultura no nosso país nunca foi tão assim, né? E é um trabalho de formiguinha, não tem jeito, né? É um trabalho de formiguinha e aos pouquinhos a gente vai fazendo um pouquinho ali, um pouquinho lá. E a gente vai conseguindo alcançar, né? Bom É, seria que tivesse uma adesão maior, mas não tem. E a gente vai fazendo a nossa parte, o é outro vai verdade. fazendo ali um pouquinho, né? Eu penso que assim, não é que eu não sou contra o intelectual assim padrão, eu acho super legal, mas eu acho que a minha, como eu não tenho formação na área nem nada, a minha parte é desmistificar isso, é mostrar que pode ser divertido, que eu leio, que eu leio de tudo, que ler é um prazer, né? Não precisa ser uma obrigação. Isso que a gente vai fazendo aos poucos. Tem uma pessoa perguntando se a gente tem o livro História Secreta do Brasil, do Gustavo Barroso. Eu não lembro agora se eu Eu também tenho, não mas a gente lembro. pode ver. Manda uma mensagem aí pra gente. Ó, o Antônio lá do Sebo é o Antônio do Sebo Camobi, será? Tá aparecendo ele. A Júlia, vamos ver. Verdade. Deixa eu ver. Divulgar para um ou para 10 vale a pena. Às vezes aquele um vai divulgar para muito mais gente, né? Ó, a Valéria perguntou se você trabalha também com LPs, com discos e HQ e outras coisas. Sim, trabalho com disco, trabalho com disco. Eu não trabalhava, né? Tinha uns 20 LPs, assim, que às vezes aparece uma doação, a gente tinha pouquíssimos LPs. E aí, de uma hora para outra, bum, deu um boom e a gente aumentou uma quantidade enorme de LP. E eu falei, pô, não posso deixar de ter. Não. Sempre um ou outro procura. A gente sabe também que é um público seleto, não é todo mundo que compra. A questão do preço também. As pessoas às vezes colocam valores assim absurdos. A gente outro dia, o nosso local fica próximo, fica entre, como é Cabo Frio, a gente fica entre São Pedro da Aldeia e fica também próximo a Búzios, a Armação dos Búzios. Então, do nosso local dá em torno mais ou menos de 23, 24 quilômetros para Búzios e em torno de 15 quilômetros para São Pedro da Aldeia. Para Arraial do Cabo, em torno também disso. Então fica uma partezinha central desses municípios que não tem sebo e que não tem livraria. A última livraria de Cabo Frio fechou, que era só livro novo, fechou. Você está E a dominando gente. aí a área, então. Exatamente, então acaba você tendo essa, né, em volta de você esse público. Eu, algumas semanas atrás, a gente teve em Búzios, alguém ligou para a gente poder ver uns livros e tudo mais, nós fomos ver os livros e aí pegamos lá uma doação de alguns livros e no meio veio muito disco de vinil, muito vinil, e alguns que eu nunca vi, não conheço, em japonês, vinil
em árabe, sei lá, um monte de coisa. Eu falei, gente, eu nunca vi esse tipo de material. E às vezes você tem uma certa dificuldade, porque você pensa, para quem eu vou. Qual o público disso aqui, né? Qual o público disso? Como é que eu vou direcionar isso aqui? Então, às vezes você tem essa. Mas a gente tem também CD, tá? Tem CD também, que também veio de doação. Alguém ligou que tinha jogado fora, estava na rua. Ó, Aham. tem umas 4 caixas aqui de CD na rua aqui, você não quer pegar, não? Aí a gente foi e pegou. Foi buscar. Então a gente tem CD, tem vinil, tem aquele vinilzinho menorzinho. Compacto. É. Legal. Ó, e como que você organiza aí os livros? Vai por ordem, por assunto e por nome do autor? Qual que é o seu método aí? Eu organizo mais por assunto, tá? Eu pego literatura estrangeira e faço a estante da literatura brasileira, aí faço biografia, aí aqui atrás de mim aqui tem filosofia, tem história geral em cima, e aí eu organizo mais ou menos assim. A gente tinha pensado em colocar em ordem alfabética. Mas a gente começou a fazer assim, separar por assunto e dentro da estante desse assunto, separar em ordem alfabética ali dentro da categoria. Porque às vezes facilita, mas confesso, a gente não conseguiu ainda organizar em ordem alfabética dentro do assunto. E você Por trabalha quê? sozinho? Desculpa te interromper. Não Porque, sou eu, sou eu e minha esposa. ah, e por que você Trabalho. não conseguiu colocar você ia falar? Porque como eu falei lá no início, a gente teve aquela perda lá em janeiro, aquela situação toda, então a gente assim teve que. O nosso acervo hoje tem 20 mil livros. Mas o que aconteceu? Devido a esse problema todo, a gente teve que pausar todos os sites, pausar tudo, porque muita coisa a gente identificou, mas muita coisa a gente não identificou, e foram mais de 4 mil livros perdidos. Então a gente teve que parar os sites todinho, tirar tudo de venda e, vou dizer assim, começar do zero de novo. E aí, quer dizer, zeramos a estante virtual, porque eles Você acabaram tinha divertindo planilha, a pelo gente. menos? Tinha planilha. Aí O você que a gente conseguiu meio que comparar o que tinha com. o que a gente conseguiu identificar de livros perdidos, a gente foi na planilha, deu baixa. Mas o que a gente não conseguiu, não teve jeito. Aí o que eu tive que fazer? Deixar a planilha ali e começar a cadastrar um a um tudo de novo. Meu pesadelo. Porque, não, um pesadelo. Porque eu falei assim, meu Deus, como que eu vou dar conta disso? Então, assim, hoje a gente está, assim, um pouco complicado, porque hoje a gente tem no cadastro somente um pouco mais de 5 mil livros. Tá Mas a gente recomeçando já tem tudo. tudo de novo, teve que ir um a um, não teve jeito. E aí começamos a colocar na estante, que é o maior portal assim, de venda, que a gente, onde vende mais. E depois a gente começou a colocar na Amazon. Na Amazon a gente não tem essa quantidade. Então, assim, você sabe que devido quanto mais livro você tem, a maior probabilidade de venda, você É. aumenta o índice de venda, e com 5 mil livros as vendas acabam se arrastando porque você vai. E aí, quer dizer, a gente teve que reorganizar tudo novamente, né? Fazer umas estantes até assim improvisadas Improvisando. para poder colocar tudo e ir cadastrando e colocando, direcionando. Nossa, Então, assim, por isso, devido a isso, a gente não não conseguiu ainda conseguiu. chegar na ordem alfabética. Fábio, tem mais Conseguimos algum? Você assuntos. separou mais algum livro aí para mostrar pra gente? Curioso? Ah, separei. Eu tenho aqui. Eu queria falar desse aqui primeiro, porque, como eu falei de Cabo Frio, e falar de Cabo Frio é falar do primeiro romancista brasileiro, né? Não sei se vocês que estão aí vendo, ouvindo, conhecem, mas o primeiro romancista brasileiro era de Cabo Frio. E esse romancista brasileiro, que publicou o primeiro romance brasileiro, chama-se Augusto Gonçalves Teixeira e Souza, mais conhecido como Teixeira e Souza. É mesmo? Ele era de Cabo Frio, ele nasceu em 1812. Ele era filho de comerciantes, os pais eram pardos forros e eram também naturais e residentes de Cabo Frio. O primeiro romance publicado por ele foi O Filho do Pescador. E foi um romance que ele teve muita dificuldade de publicar, obviamente, porque
O sonho dele era trabalhar com literatura, mas nem sempre foi assim. Ele foi fiscal, ele trabalhou de várias coisas até conseguir publicar o livro. Depois que o pai morre, a irmã morre, a mãe morre, alguns amigos até querem fazer uma cotazinha para ajudar ele fazer a faculdade dele e tudo mais, mas ele não aceita esse racha entre os amigos para poder ajudar ele na faculdade. Mas ele consegue publicar o romance e é tido como o primeiro romance brasileiro. Legal. Que é O Filho do Pescador. Mostra aí. Tá aqui, é O Filho do Pescador. Tá? Essa edição, ela foi lançada no final de 2019. Esse livro estava esgotado, era um livro difícil de conseguir, muito difícil de conseguir, estava esgotado, ninguém publicava mais, e essa editora, chamada editora Foco Letras, uma das pessoas da editora, eles são pesquisadores sobre a vida de Teixeira e Souza, então eles publicaram com base em documentos e vão publicar toda a série dos livros de Teixeira e Souza, é uma coletânea. Eles até lançaram aqui, fizeram um marcadorzinho, um marca-páginazinho. É muito legal resgatar isso, né? Então, de parabéns. Tem que resgatar essas histórias, né? Porque a gente fala de romance, né? A gente fala dos romances brasileiros, dos romancistas, mas as pessoas não conhecem. Não conhecem, eu não conhecia. E você disse que tem uns livros polêmicos aí também. Você tem aí para mostrar pra gente? Tem os polêmicos. Os proibidos, aqui. Proibidões. Olha, são os proibidões da literatura. Esse livro, você já deve ter tido ele em mãos aí, deve ter passado várias vezes, talvez tenha até vendido já. Os versos satânicos. Sim. Esse verso satânico, o autor, né, o Salman Rushdie, ele acaba quase sendo morto. Ele acaba quase sendo morto. Eu até botei aqui a observaçãozinha, que é o seguinte, ele vai contar a história de 2 muçulmanos que após sobreviverem a um atentado terrorista, começam a sofrer uma transformação. Um transforma-se num demônio, enquanto o outro se transforma num anjo. O livro está recheado de críticas e sátiras irônicas contra o islamismo e contra o Alcorão, o livro sagrado do Islã. E aí o que acontece? Os líderes religiosos ficaram, né, super irados com ele e ofereceram milhões de dólares em recompensa para quem conseguisse capturar e matar ele. Então, durante anos, ele recebeu proteção policial e usou outro nome para que não fosse morto, para que não fosse preso e morto. É verdade. Que não fosse capturado. Então, é um livro que consta entre os livros mais polêmicos da história. São vários, tem em torno de 20 livros assim, que são muito polêmicos. Esse faz parte dessa cota. O outro, alguma pergunta desse? Não, mostra outro aí. O outro é muito polêmico, é muito complicado. Inclusive, eu não sei aí, mas aqui no Rio é proibida a venda dele. Não pode vender, nem em loja física, nem na internet, não pode vender. Que é o Minha Luta. Não pode mesmo. Esse também é um outro livro polêmico, né? Está aí entre os polêmicos da história, devido aí ele é conhecido como o clássico, né, do nazismo e tem lá suas ideias antissemitas e, enfim. Embora ele seja um livro assim complicado de entender, né, porque ele começa a apresentar uma coisa e depois parece que ele dá uma certa viajada e ele começa a falar outra coisa. E eu, particularmente, não consegui me situar bem no livro, entender muito bem qual era a narrativa, são partes assim picadas e não consegui entender muito bem. Agora, é fato, claro, que ele tem muita ideia ali, muito racismo, muita coisa antissemita. E tem muita gente que procura, né? Perguntam muito. Tem muita gente que pergunta, tem muita gente. Depois que proibiu, então, a gente recebeu um monte de mensagem. Perguntam muito do Apanhador no Campo de Centeio também, né? Que acho que são livros que é tipo um fetiche, assim, que a pessoa tem pelo livro. Eu tenho ele aqui. Eu até coloquei ele aqui. Eu vendi esses dias aquele do Coronel Brilhante Ustra autografado. Eita! Qual que é esse aí?
Vamos ver. Esse é o Apanhador no Campo de Ai, Centeio. bonita essa edição. Será que foi Bolsonaro que comprou esse livro Não, eu acho autografado? que foi alguém para dar para ele, eu acho. Ó, Eu vi e eu disse, nossa, esse livro deve ser caro. E era mesmo. Daí quando eu vi que estava autografado, eu falei, vou pagar um pedaço do meu aluguel. é. Esse Apanhador do Campo de Centeio, ele fala ali de um adolescente, né? Fala da rebeldia do adolescente, né? Na época e tudo. Claro que lá em 51, falar de rebeldia de adolescente, né? Falar dos problemas da adolescência, entender os problemas da adolescência era um tabu, um problema muito grande. Então, tornou-se um livro polêmico e tem uma editora, esse que eu tenho aqui, é da editora Todavia. Mas tem uma editora que é proibida a venda dele através... Na eu acho que estante não pode, né? Uma não pode. não Aquela pode. capa cinza é justamente o que eu Isso. tive, acho que umas 2 ou 3 É a capa vezes. cinza Ele de eu letras não amarelas, né? mandaram tirar a primeira vez que eu não sabia. O nosso tempo está quase esgotando, infelizmente. Eu queria que você desse uma dica de etiqueta e comportamento no sebo, se você tem algum. Olha, é uma coisa assim que eu percebo muito. A gente recebeu uma pessoa que um dia veio de Manaus e aí viu que a gente tem uma qualificação boa lá no Sebo e lá no Google e disse, poxa, eu vou visitar porque eu vi que você tem uma coisa boa lá no Google e tal. E aí, o que aconteceu? Ele foi, instante por instante, tirando o livro de um assunto, colocando no outro, É. embolando, fazendo pilha, misturou o negócio. Eu falei, meu Deus, depois eu vou ter que pegar isso tudo de novo. E começa a dar um Então, nervoso assim, na gente, né? dá. Porque a pessoa tira e daí eu falo, ó, tá em ordem alfabética pelo nome do autor, se você quiser eu te ajudo, né? Mas não é que não pode mexer, é pra mexer, mas deixa deitadinho, assim, Exato. pra depois a gente encontrar. E outra coisa que Aham. fazem, não entendo por quê, é tirar e colocar ao contrário, assim, com o título pra Nossa. dentro. E aí fica os cortes ali pra fora, né? Os bordes, a gente fica, caramba, esse livro é o quê? Né? E aí isso é horrível, né? Eu acho que. E no final, ele chegou procurando um livro de história geral. Você tem história geral? Todo meio agitado? Eu falei, tem história geral, essa parte aqui e tal. Tá, vou ver história geral. Depois, no final, ele acabou levando gibi. Eu falei, caramba, não entendi. Né? Ele acabou levando gibi, fez uma. Mas o sebo tem isso, né? Você vai buscando uma coisa É, e acha outra. É faz sempre assim, parte. faz parte. Fábio, eu queria que você convidasse o pessoal para seguir você aí nas redes sociais, convidasse aí para os seus projetos e deixasse uma frase ou um trechinho de um livro que te inspira aí para a gente se despedir. Poderíamos ficar horas aqui falando dessas lives que eu Poxa, faço. com certeza. O assunto Passam tá num bom demais. piscar de olhos, né? Mas são 5 para as 9 já. Infelizmente, daqui a pouco começa a contagem regressiva aí. Então, chama o pessoal para suas Verdade. redes e deixa uma frase aí para nos inspirar. Vamos lá, então, gente. Tem aí o nosso Instagram, você seguir a gente aí. Geralmente todo dia a gente coloca lá uma dica de leitura, coloca lá um livro, às vezes um vinil, coloca alguma coisa ali. Todo dia a gente coloca alguma coisinha nova. Também no Facebook. E a gente tem um canal lá no YouTube ainda bem pequenininho, bem, sabe, começamos assim, sem experiência ali. Começamos a colocar alguma coisa. Temos inclusive lá uma dica de leitura, a sinopse mais detalhada sobre o Filho do Pescador. Então, se puder seguir ali Sebo do Lanat, tanto no Facebook quanto no Instagram e também no YouTube. E a frase que eu pensei que eu gosto muito é do Ariano Suassuna. E de tudo isso que a gente conversou hoje, falando sobre cultura e tudo mais, ele disse o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. É Então, verdade. então acho que para gente, para nós livreiros, para nós do mundo da literatura, é bom a gente ser um realista esperançoso, né? Diante de tudo isso que a gente compartilha, tudo aquilo que a gente vê, eu acho que tem uma expectativa boa de crescimento no mercado. Vamos vender livro, vamos ler mais, né? E a gente precisa, nosso Brasil também precisa. É verdade. A gente é muito otimista, né? Nós que somos livreiros, a gente tem esse otimismo realista mesmo. A gente sabe que a coisa não é tão cor-de-rosa, mas a gente sabe que dá também
Dá para lutar, né? E viver de livro Dá, também com certeza. é muito bom. Obrigada, É muito viu? bom. Hoje eu falo que eu me divirto. Ah, eu também. Porque, né, é muito bom. Ó, a live fica gravada aí nos stories por 24 horas. Depois eu boto no YouTube lá, Cristina Sebo Bis. Eu vou te mandar também, aí você pode colocar no Ah, seu ótimo. YouTube também para o pessoal Perfeito. nos conhecer aí. E seja Claro, sempre perfeito. bem-vindo. Agora todo mundo quer ir para Cabo Frio agora, tem lugar aí para Ah, dormir tá em vendo? Cabo Frio. Vambora, vamos para Cabo Frio, gente. Cabo Frio é lindo e ainda com esse sebo aí, agora eu fiquei curiosa também para conhecer. Um Ah, beijo. vem conhecer. Obrigada, viu, Fábio? Obrigado, Tchau, Cristina. tchau. Obrigado. Prazer. Tchau.